Primeiramente, boa noite, né? Eu tô fazendo esse vídeo à noite, que para mim dá mais disponibilidade. Eu tentar ajudar, pretendo ajudar pessoas que tenham problemas parecidos comigo, ou então que tenham conhecimento de alguém que tenha e consiga ajudar de alguma forma. O principal problema que existe é a falta de informação. E normalmente, quando temos informação, são linguagem médica e é difícil a gente conhecer alguém que passou pelo mesmo problema. No meu caso, é tendinite que acabou virando tenocenovite. Eu sou portadora desse problema há 18 anos, tá? Quando eu descobri, já não tinha grau de reversão, que dependendo do grau da tendinite, você consegue reverter o problema, que é só a inflamação dos tendões, e a tenocenovite é quando já o líquido sinovial ele já vaza dos tendões e já fica uma inflamação crônica. Então, qual o tratamento? Remedicamento para dor e imobilização para desinflamar. A tendinite normalmente é causada por uso excessivo dos tendões mais do que o organismo aguenta. E são movimentos repetitivos e dependendo da função, não tem como você fugir desses movimentos. No meu caso, eu era digitadora e eu tinha 180 toques por minuto e eu fazia de 30 a 40 horas extras. Eu nem sabia da existência desse problema, porque se eu soubesse, com certeza eu não ia fazer o que eu fazia antes. Começou com uma dor na minha mão, no meu pulso esquerdo, e daí começou a radiar para o braço e para o ombro. Normalmente, isso é até reflexo da tensão que radia a dor. Com o tempo, assim, com o tratamento, tudo, mesmo assim, continuou e acabou indo para o braço direito. Eu vira e mexe, eu fazia isolamento de 1 a 2 semanas, eu ficava com uma tipóia. E para mim foi complicado em certa parte também, porque eu comecei com o esquerdo, mas eu sou canhota. Então tive que jogar tudo pro lado direito. E nisso eu acabei virando um pouco ambidestra. Mas realmente é complicado. Uma das, um dos principais problemas que você, fora a dor, você perde a coordenação motora e a força e acaba dando atrofia muscular. Porque você não utiliza mais pela dor e acaba atrofiando o membro ou a parte afetada. E sem falar a parte psicológica, você se sente uma pessoa inútil, você começa a ter medo de ficar dependente dos outros e medo de não conseguir mais trabalhar e não conseguir fazer mais nada. Eu derrubava as coisas, não conseguia. Eu cheguei ao extremo de não conseguir segurar um copo d'água. Eu não conseguia mais ter coordenação nem para escrever. Eu tive que começar tudo do zero, tá? Eu cheguei a fazer infiltração de xilocaína, medicamento direto, à base de corticóides, engordei por causa disso, não tem como. Eu não tinha muita escolha, ou eu aguentava a dor ou tentava fazer alguma coisa. Com o tempo, eu vi que o medicamento parece que quando passava o efeito, parece que vinha dobrado a dor, porque se acostumam a ficar dopado, né? Então é complicado. Eu tentei a acupuntura, melhorou muito, e a homeopatia, mas a homeopatia ela demora mais. E ela dá uma agravada no problema antes dela começar a dar uma melhorada. Mas eu tentei o máximo de tirar pelo menos uma parte do medicamento mais pesado. Daí comecei na parte fitoterápica, chás. Cheguei não, eu uso até hoje pomada para cavalo, para tendinite de cavalo, e realmente funciona. E é melhor que você estourar seu estômago com tanto anti-inflamatório, sem falar que dependendo da quantidade de inflamatório, você estoura o seu rim. Então, profenite, nossa, injeção de profenite, muita injeção de profenite. Eu tive que fazer exame de rim para saber como que estava o rim depois. Eu tive que fazer densiometria óssea por causa do corticóide, que ele dá
osteoporose, se você, dependendo do ritmo. Então, todo medicamento, independente do que seja, o excesso dele acaba, tipo assim, melhora uma coisa, prejudica 10. Então, você tem que estar sempre fazendo um controle dos efeitos colaterais para ver se você, de repente, não vai piorar outras coisas na função de ajudar na dor. Daí eu cheguei a um tato e falei assim, doer vai doer de qualquer jeito. Então, vou parar, eu vou tentar usar o mínimo possível de medicamento, tá? Eu emagreci um pouco, mas eu ainda tô acima do peso, não tem como. E outra coisa, eu não consigo. Tudo que eu fazia antes eu não posso mais. Então, eu fazia musculação, eu fazia um monte de coisas, é, atividades de exercício, é, de repetição, tive que parar. Eu, assim, acaba, no meu caso, começou a espalhar a inflamação também, além dos ombros, já tem lesão nos dois ombros. Fora isso, eu tô com um problema na coluna. Então, tudo de impacto não pode, de repetição não pode. Então, é complicado, porque quando você está acostumado a fazer um monte de coisa e você tem que parar, só que você pira. Você pira, não tem como. Uma das coisas que eu comecei a que me ajudou a não pirar foi leitura. Eu comecei a estudar o que eu tinha e para saber como que eu ia fazer para continuar. Curar não tem, mas pelo menos retardar os efeitos colaterais, o máximo possível do problema. Porque ele começa a inflamar muitos tendões, os tendões começam a ter um estiramento por causa da inflamação e com isso vai rompendo. Eu já tenho 2 cirurgias nesse ombro, tenho uma no pulso, porque deu encapsulamento do cisto sinovial aqui, chegou uma hora que eu não dobrava mais o pulso, eu tive que fazer a extração. Provavelmente já estou com começo de lesão no direito, provavelmente vou ter que fazer religamento de tendão também. Então, a manutenção é constante, ortopedista para o resto da vida e fisioterapia também. Eu já faço tudo há 18 anos, tá? Graças a Deus eu não perdi os movimentos das mãos e dos braços, mas no começo eu estava diagnosticada em perder os movimentos em 2 anos. Então nossa, eu fiquei muito depressiva, eu chorava direto, porque eu adoro fazer trabalhos manuais e toda a formação da gente é manual, porque independente de você trabalhar fora ou não, você tem que lavar uma louça, você tem que cuidar da casa e tudo é repetição. Não tem como você lavar um prato, você tirar pó de algum móvel, você lavar roupa, tudo é repetição. E eu pensei o seguinte, ou eu reajo, ou eu desisto de viver. Chegou uma época que realmente eu estava desistindo de viver. E o pior que assim, é você cavar um buraco e se jogar, porque você já não pode fazer nada. E o pior que nem para cavar o buraco você pode, você vai ter que chamar alguém, porque é movimentos repetitivos. Então, ou seja, até para se matar, você vai depender de alguém. Então, o assim, o bom de você estar no fundo do poço é que não tem mais para onde você ir. O único lugar é você subir. Então não tem mais para onde cair. Então o negócio é olhar para cima. E eu comecei a estudar o problema e verificar que eu tinha que voltar os movimentos de coordenação e tátil também, porque você tem tanta inflamação que você sente o seu membro dormindo direto. Então, se acorda, parece que não tem o braço, não tem o negócio, a circulação é horrível, você não tem circulação, sem falar na dor, e você derruba as coisas. Então, eu derrubei, nossa, quebrei muito prato, muito copo, tudo eu derrubava, principalmente em fase crônica, quando inflama, você não tem coordenação. Sua cabeça pensa que você tem que fazer, mas a mão não obedece. No meu caso, são as 2 mãos. E então, daí eu comecei, o que que eu vou fazer? Voltar à coordenação. Eu comecei a fazer um curso de caligrafia, hilário, né? Para voltar os movimentos da mão, porque eu não conseguia mais nem escrever. Daí eu comecei do zero, fazendo os exercícios, tudo, e voltei a escrever. A parte de copo, tudo, eu evito o máximo de pegar coisa de vidro, porque mesmo em fase boa, às vezes não funciona e você derruba.
Então eu tento tudo materiais que você derruba e você não tem probabilidade de quebrar. Que mais que eu andei fazendo? Voltei bordado, né, para coordenação. Eu comecei a bordar para ter coordenação motora, mas eu chorava imensamente no começo porque eu não conseguia nem enfiar a linha na agulha, parecia que eu tinha Parkinson, era horrível. Daí eu comecei melhorando, comecei a mexer com miçanga, fazer bijuteria, comecei com miçangas grandes, daí fui reduzindo tudo. Nisso eu comecei a recuperar a coordenação das mãos, sem falar também na caligrafia, tem exercícios que te ajudam. Depois disso, eu fui voltando muito, foi um processo muito lento de anos, tá? Não foi uma coisa de um dia para o outro. A dor eu sinto direto, dificilmente eu acordo um dia e falo, pô, hoje eu não vou ter dor. Só se realmente eu tomar medicamento. E mesmo assim, passou o horário do medicamento, a dor volta. Eu vou sentir dor fazendo ou não fazendo. Então, a melhor das hipóteses é ter atividade para pelo menos você ter coordenação. Porque daqui a pouco você não vai nem no banheiro sozinho, porque você não vai conseguir nem pegar um papel higiênico. A situação seria engraçada se não fosse triste. Então eu comecei, em parte, tirar sarro da própria situação, porque não adianta você chorar, porque não vai modificar nada e não adianta você reclamar para os outros que ninguém vai poder fazer nada. Então é um problema que você convive, você não aparenta o problema, então ninguém acredita que você tem, a não ser que você mostre um ultrassom, porque nem raio-x acusa, porque é uma coisa de articulação e de tendões, então vai acusar só no ultrassom. Normalmente, quando acusa no ultrassom, já está um grau bem, assim, não muito bom, já está uma situação começando a ficar crítica, e na ressonância, que a ressonância ela acusa tudo. Em certa parte, a ressonância é até bom em questão de verificar como está a situação dos tendões e se tem algum começando a se romper. Eu tenho que fazer sempre ressonância, normalmente todo ano, tá? E o ultrassom nem faz mais, agora é só ressonância para ver como que está a coordenação. Assim, os tendões, como que está a situação. Se eu tiver que nadar, fazer qualquer atividade, sempre eu tenho que ter um aval ortopédico. Nada pode ser sem um aval, porque o ortopedista ele vai falar o que eu posso, o que eu não posso fazer, qual é a rotação, quais os movimentos que eu posso e quais os movimentos que eu não posso fazer. Então, independente disso, não vai, não faz isso que não faça. Você tem que saber como está a situação por dentro e sempre ter um acompanhamento do ortopedista. Isso é de praxe, não tem como você tentar escapar tudo. E a fisioterapia, ela é muito boa para controlar a inflamação e você não perder a coordenação e a força dos movimentos, porque tem aparelhos que te ajudam principalmente na circulação e aparelhos que te ajudam no tônus muscular e até exercícios, principalmente de alongamento, que te aliviam muito de dor. E também você, normalmente por causa do não uso, começa a dar endurecimento das articulações, daí chega uma hora que você não consegue levantar o braço. Eu teve época que eu não levantava o braço acima do ombro. Daí eu comecei a nadar por ordem médica. Eu fiquei uns 3 meses, uns 2 professores de natação me puxando para um lado para o outro, porque eu não tinha nem rotação de braço. Então, nossa, foram 3 meses chorando direto, porque para você esticar o que está retraído ainda com dor, realmente é complicado, tá? Eu vou fazer só esse, eu vou pondo aos poucos. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer. E eu quero explicar, assim, eu quero tentar ajudar, e não só a respeito desse problema, mas outras coisas que eu comecei a aprender, e estou aprendendo até hoje, que eu comecei a mudar meu pensamento para conseguir fazer mais coisas e não ficar depressivo. Então, vou tentar fazer uma autoajuda para quem quiser ou precisar, porque eu tinha viabilizado um livro com a minha experiência e tal. Para começar, eu ia ter que digitar e já ia me lesionar mais ainda. E outra coisa, quem tem doença ou normalmente esse problema ou está desempregado ou está afastado. E quem tem nenhuma dessas, em todas essas duas opções, a pessoa não vai ter dinheiro. Então, para comprar um livro é muito mais complicado. E tudo bem, você tem informações ótimas na internet, tudo, mas é difícil você ter
informações de quem vive o problema, porque eu consigo ficar sem medicamento para dor, eu faço o possível para ficar. Eu só vou tomar o medicamento na hora que eu tiver realmente no talo, mas eu evito o máximo. Por quê? Ele acaba influenciando, dependendo da quantidade, o seu rim. Outra, ele te chapa. Não adianta falar que não, porque todo medicamento para dor não te deixa 100% com raciocínio. E te dá sono, não tem como, você vai viver dormindo e dopado. Então, assim, eu faço coisas fitoterápicas, um que é muito bom também é chá de alecrim, que ele é bom para processo inflamatório, mas só que ele dá um soninho. Ele é bom até para quem tem insônia. Eu uso a pomada de cavalo. Uma outra coisa que eu acabei aprendendo e realmente dá diferença, mas depois de um mês, porque tudo que é fitoterápico demora mais, é farinha de banana verde, que é bom para as articulações e é bom para não dar cãibra. A gente come banana, mas não é a mesma coisa, porque não é a mesma quantidade. A farinha de banana é desidratada, então não estraga, não vai ficar madura, você não vai perder. Daí você põe no suco, numa água, no que for. Dá diferença? Dá sim, eu falo por experiência. E todas as coisas que eu falar nos meus vídeos, realmente eu já testei, porque eu fui minha própria cobaia. E eu falei assim, é bom, vamos ver se é bom. Eu, tipo assim, eu pago pra ver. Então eu tento experimentar tudo e eu sempre passo pra frente. Mas eu acho que com esse veículo eu vou passar para muito mais pessoas, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês conhecerem alguém que tem o problema, por favor, é, passa para eles o que vocês viram aqui, ou então recomendem um vídeo, não sei como que vocês vão querer proceder. E se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, porque eu convivo com isso há 18 anos, então, hoje, bem ou mal, eu consigo escrever, eu consigo fazer artesanato, mas tudo, eu não sou mais 100%, eu sou 70%, ainda em dias bons, em dias ruins. Então, eu sou produtiva de acordo com o meu dia. Então, hoje eu tô legal? Tá, hoje eu produzo. Amanhã tô mais ou menos. Então, produzo um pouquinho. Ah, não tô legal. Descanso. Então, a gente tem que mudar não só a parte física, mas principalmente a cabeça. Não tem como, você tem que mudar o modo de pensar. Não existe mais para ontem, para amanhã se der, para hoje talvez. Então já começa assim, você tem que mudar a cabeça antes, porque a cabeça vai te o principal veículo, porque se você ficar nervoso, vai doer mais. Então você tem que mudar totalmente a sua cabeça antes de fazer isso. E normalmente as pessoas que têm esse problema são pessoas competitivas, porque elas querem fazer muito, elas são perfeccionistas, então elas querem tudo mais rápido, tudo perfeito, e nisso se acaba esforçando o organismo mais do que ele pode dar. Então, nisso você acaba extraindo mais do que o normal. E nisso você acaba agravando você mesma. Então, e hoje em dia é difícil você ter outro pensamento, porque hoje você trabalha por 5 e ganha por 1, porque a concorrência está muito grande e daqui para frente vai piorar mais ainda. Então, tudo bem, quer trabalhar, tudo trabalha, mas veja a sua saúde, porque você é legal na empresa até onde você produz. A partir do momento que você está dando problema, você não vale mais nada. E vai ter sempre 5, 6 para pegar seu lugar. Então, você pensa o seguinte, pensa em você também, não só no dinheiro, porque o dinheiro, de um jeito ou do outro, você faz alguma coisa que te rentabiliza, saúde não. E esse problema é um problema que não tem cirurgia, a cirurgia é só para fazer a sucção da inflamação, ou então reparamento de tendão, ou partes que se rompem por causa da inflamação. Então, não tem cura, tá? Não tem cirurgia. Se tem cirurgia, dependendo do que for, dá sequela, tá? Porque eu já tive parente que fez a cirurgia e se arrepende até hoje que perdeu parte do movimento do braço. Não tô falando que todo mundo é assim, mas toda cirurgia tem um risco, tá? Então, e assim, tudo que é muito. A pessoa tem que entender o seguinte: tudo que é muito fantasioso, ah, não, você vai fazer a cirurgia, vai parar agora. Pensa antes, pesquisa, não só o médico,
tenta conhecer pessoas que têm o mesmo problema para saber se realmente dá um retorno. Que nem já me falaram muitas vezes as pessoas: ah, mas quem faz cirurgia de tendão, de religamento, não volta os movimentos. Ó, eu falei para várias pessoas e falo aqui: volta sim, mas são de 3 a 5 meses de fisioterapia e tem que ser ao pé da letra. Você tem que fazer ao pé da letra o descanso pós-cirúrgico direitinho, não pode modificar nada, não queira ser macho e começar o braço antes que você vai estourar o tendão de novo. Então tudo tem que ter um tempo de recuperação. E o pós-operatório, se você não cuidar, é o resto da vida que você vai carregar. Então você tem que pensar muito no que você faz antes de fazer as coisas, tá bom? Então até a próxima, até mais. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Tchau.